Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira. E hoje nós vamos falar sobre o R Markdown, que é simplesmente a construção de relatórios dinâmicos. Aqui com o R Markdown, a gente vai conseguir trabalhar, linkar linguagens de programação dentro de um arquivo só. Ou seja, conseguir escrever LaTeX, R e outras linguagens de programação dentro de um arquivo só, proporcionando, a geração de um outro, tá? Um PDF, um Word e assim por diante. Está interessado? Então, pega o teu caderno, pega o teu notebook, bora pro vídeo. Bom, dentro dessa parte de introdução ao R, a gente vai falar um pouquinho sobre o R Markdown de uma maneira super superficial, tá? E antes de falar sobre o R Markdown, a gente precisa falar sobre o Markdown, que é a linguagem de programação que é uma estrutura, vem por trás antes de você utilizar o R Markdown, tá? Então, o Markdown ele é uma linguagem de marcação, e essas linguagens de marcação devem ser entendidas, mas tem um formato de entendimento, tá? Mas não tem capacidade de processamento, tá bem claro isso. E execução de funções, ela não vai executar funções. Ela é uma parte de marcação, você vai conseguir, escrever um texto, tá? O Markdown é simples, não tem muito mistério na parte de escrita, eu vou mostrar aqui para vocês. Você pode também utilizar uma linguagem comum para a criação de vários documentos, tá? Então você vai conseguir escrever no R Markdown e vai permitir que você gere um arquivo PDF no final, que você gere um arquivo no Word, que você gere um arquivo HTML, tá? Então é justamente, essa estrutura que nós vamos ter aqui. Pode converter em HTML, o LaTeX para poder gerar PDF, DocX no caso do Word, tá? Então, essas são as propostas que a linguagem Markdown passa para a gente, tá bom? Antes disso, eu preciso aqui de um conversor, que lê esse código em Markdown, É uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação, tá? E considerando esse output que eu desejei, no caso a saída, um PDF, um Word, ou um HTML, ele já faz a geração para essa linguagem, para esse formato desejado, ok? Então bora lá falar sobre o R Markdown. Já sabe que o Markdown é uma linguagem de marcação, mas não executa, códigos, tá? Então a ideia aqui é linkar essa informação, essa linguagem de marcação, tá, do Markdown junto com o R. Como fazer isso? Bora lá. Então, o nosso intuito aqui, pessoal, é executar scripts em R, e além de outras linguagens, tá, que nós temos aí, tem Python, tem outras linguagens que dá para colocar aí, e colocar dentro de um arquivo Markdown que tem essa extensão MD aqui, ó, tá? A gente vai ver mais tarde que aí depois a gente vai ter uma extensão RMD, que é justamente do R Markdown, tá? Então, o nosso intuito aqui é executar scripts em R dentro de um arquivo Markdown, tá? Esse pacote aqui, o initR, ele vai executar esses pedaços através de um string, ou seja, dentro do meu arquivo Markdown, eu vou ter uns pedaços ali que são justamente os meus pedaços de scripts em R, e eu vou conseguir executar esse meu arquivo, com esses códigos, e vai sair todos os resultados ali. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ir no R sozinho, preparar todos os seus resultados, salvar tabelas ou alguma coisa do tipo assim, a parte gráfica, para depois carregar esses resultados dentro do Markdown. Não, vai fazer tudo num código só. Dentro do próprio Markdown você vai conseguir chamar, um arquivo em R para poder executar esse código lá dentro, sem precisar tirar, nem botar, nem esperar nada, tá? Em seguida, pessoal, a gente vai usar, e o Pandoc, que é um conversor dessa linguagem, que vai justamente
juntar isso daí e vai gerar esses arquivos, né, essas extensões que a gente pode ter interesse. Então, um HTML, um docx, um PDF, um ODT, né? São essas linguagens, essas extensões que nós temos interesse no arquivo final, tá? Então, de imediato, o que nós temos aqui? Nós temos um arquivo R Markdown, né? A gente vai usar a função init nesse R Markdown. Tem escrita de texto, pode ter linguagem LaTeX, pode ter só o formato Markdown, tá? Pode ter script em R, tanto na parte de código, que vai resultar num número, numa lista, num array, alguma coisa do tipo assim, uma saída usual do R, como também pode ser resultado de tá resultando um gráfico, tá? Então, a gente roda isso daqui, ele vai para uma linguagem Pandoc que converte o LaTeX, né, no caso um PDF, um HTML ou num arquivo, é um caso Word, um ODT, tá? Que é o que nós temos aqui como proposta. Então, qual é a estrutura, né, do R Markdown no R? Tá? Então, vamos mostrar aqui como é que funciona essa parte de estrutura. Então, para fazer o uso do R, né, vamos fazer o uso do R como uma linguagem de programação, né, que vai estar dentro do R Markdown. Eu falei com vocês no início que você pode estar utilizando outra linguagem de programação, o Python, por exemplo, é uma linguagem de programação que pode estar sendo lá dentro, tá? Não tem problema, dá para fazer, né? Então, a gente vai integrando desde a parte de análise até o compartilhamento do código, gráfico, né? Contestação por meio de relatórios, slides, artigos, até mesmo livros, tá? Então, você pode, né, fazer essa integração para gerar um relatório, gerar um conjunto de slides, no caso, uma apresentação como essa que eu estou aqui, tá? Artigos em text, então, toda a parte de LaTeX que você aprendeu nas aulas anteriores aqui comigo vão servir, né, como embasamento para cá. Vai mudar um pouquinho a sintaxe? Vai mudar um pouquinho a sintaxe na organização, mas LaTeX vai continuar sendo LaTeX. Então, essa apresentação, como eu falei, ela foi confeccionada, né? Tudo isso aqui está em R Markdown. Em alguns momentos eu chamo R, por exemplo, isso aqui, né, tem algumas coisas de LaTeX, tá, por trás, né? Então, dessa forma que funciona. Então, é essa que é a estrutura, né? Eu adiciono o texto, adiciono o código, adiciono aqui o meu Kinit, ele junta tudo para mim, no final das contas ele cospe para mim um relatório aqui, uma apresentação com gráficos, um texto, tudo junto, tudo organizado. Essa é que é a vantagem de você utilizar o R Markdown, né? Justamente porque ele vai juntar tudo que você precisa num arquivo só, sem você precisar sair dali para ir buscar resultados em outros lugares. Só naquele programa, naquele arquivo ali, você trabalha direto. O que a gente vai estar utilizando aqui como um programa de execução desse código é o RStudio, que você já está bem ambientado, né? Então, baseado nisso, né, não vai ter problema de você ter que baixar um outro programa para fazer. Então, como é que eu vou fazer para criar esse arquivo R Markdown, né? Tem muito mistério, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos clicar lá no RStudio, ó. Tem aquele botãozinho de adicionar que fica bem no cantinho, tá? Tem um botãozinho de adicionar, você vai clicar nele, tá? Em seguida, ó, no RStudio, quando você clica nele, ó, né, já vai aparecer bem aqui, ó, R Markdown, tá? O R te proporciona outras opções aqui, se você for no File também, New File, aí tem lá script em R, tal, aí tem lá R Markdown, né? Então, dentro desse formato você consegue, né, também pegar. Uma vez que você clica, né, nesse formato aqui, né, no R Markdown, que é o que você quer para poder inicializar, né, uma nova janela vai ser aberta, tá, pessoal? É um quadradinho ali que vai mostrar para você, né, tudo o que você precisa saber antes de de criar esse arquivo. Então são configurações iniciais. Então, por exemplo, ele vai perguntar para você: você quer um documento, você quer uma apresentação, você quer um app, você quer fazer já de um template, tá? E aqui você bota o título, o autor do seu trabalho aqui e o formato de saída. Então, por exemplo, você tem aqui um HTML, né, um PDF, um Word, tá? Então, tanto faz. Se tiver, no caso, um PDF aqui, você vai precisar daquele compilador lá, né? Você não vai conseguir só usar o RStudio, tem que ter o Miktex. Eu vou mostrar mais na frente aqui já o TinyText, que você pode ficar livre do Miktex. Ele é mais compacto, é mais tranquilo, dá para resolver muita coisa com ele já, tá?
Esse formato aqui, né, qualquer formato que você escolher aqui, ele já vai gerar um arquivo r.rmd, né, já pré-preenchido com alguns exemplos e baseado nas informações que você deu aqui. Se você não quiser isso, basta criar aqui, ó, né, create an empty document, né? Então você tem uma opção aqui de escolher se você quer um documento em branco, inicializado zero. Pô, já manjo do R Markdown, já quero inicializar do zero. Beleza, tranquilo, só seguir, tá? Deu OK, né? Ele vai abrir, né, uma nova aba lá no RStudio, ali em cima, né, não titulada, né, com a extensão RMD. O interessante é que você salve isso, né? No primeiro uso do RStudio, ele vai oferecer do primeiro uso do RMarkdown no RStudio, ele vai te oferecer, né, algumas instalações de pacotes necessários para poder rodar o RMarkdown. O Knit, né, é um desses pacotes que vão ser necessários, e as suas dependências também, né? Assim como também, né, um outro pacote importante que você vai precisar instalar, caso você não tenha o Miktex instalado, né, é o TinyText. Né? Eu sugiro que você use o TinyText. Eu só escrevo um LaTeX no R Markdown. Mesmo que eu não use o R, eu acabo utilizando o R Markdown para todas as minhas coisas. Já está virando um hábito. Né? Então, usar o TinyText para mim dentro do RStudio, deixar tudo dentro do formato, para mim é mais tranquilo. Mas não quer dizer que você não possa instalar o Miktex por fora e depois usar esse formato dentro do LaTeX, do RStudio, que ele vai puxar, tá? Não tem problema nenhum. Então essas bibliotecas é um pacotinho bem simples, né? Só com as funções assim mais básicas, e as mais básicas, e já contemplam muitas coisas, né? Para você poder gerar os seus documentos a partir do R Markdown, né? Após essa instalação, né, desses pacotes, você vai ter que executar e reiniciar essa sessão, tá? Para ele poder entender que foi instalado e conseguir compilar depois, né? Então, no caso aqui do TinyText, né, você vai ter que fazer a instalação ou usando o TinyText no install TinyText, ou, né, o install.package TinyText. Vai fazer uma forma cada um dos dois, tá? É bem tranquilo de fazer. Então, nessa aba criada, vai ter todas as informações que você criou. Ele já te dá alguns exemplos super simples de como utilizar o R Markdown. Então, você logo no início, você já tem um arquivo pronto. Se quiser rodar, ele já gera aquele documento bonitinho para você, sem tirar e nem botar, tá? Então, e todo o texto é editável. Você pode mexer e ir brincando já nesse primeiro contato, né, com o R Markdown sem ter problema nenhum. Então, esse aqui é o arquivo que ele cria automaticamente. Ele cria uma abinha aqui para você, né, em cima do RStudio aqui. RStudio aqui. Vai ter uma abinha não titulada e tem todas as informações que você colocou. Então, um exemplo Markdown, se você for passar para o slide anterior, né, ele está lá, exemplo de R Markdown, o autor, Paulo Cerqueira dos Santos Júnior, tá? A data aqui que você vai estipular, e o output eu escolhi um PDF, tá? Mas você poderia escolher qualquer outra, né, qualquer outra saída lá, né, qualquer outro tipo de saída para poder organizar. Então, observe, né? Aqui tem uma estrutura inicial que ele está, na verdade, colocando como umas opções iniciais do uso do R dentro desse arquivo aqui. Você pode definir isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que usa esses argumentos do chunks, tá? Vamos falar um pouquinho do R Markdown, aí já mostra alguns exemplos aqui de como utilizar código em R com texto. Aqui ele está mostrando como funciona um hiperlink, como funciona um negrito, né? Então, tem várias coisas que já dá para ir trabalhando dentro do R Markdown só com esse primeiro exemplo. Se você, né, já tiver isso daqui, já quiser ir mexendo com algumas coisas, dá para fazer. A única coisa que você precisa saber é depois entender como é que funciona a sintaxe, né? Poxa, quero fazer um slide, quero botar item, eu quero fazer uma tabela, eu quero introduzir figuras e tudo e tal, sem ser uma figura do R. Dá para fazer. Independente se vai utilizar o R ou não, dá para fazer só usando a estrutura do Markdown sem problema algum. Ou o próprio LaTeX. Eu quero usar a estrutura do LaTeX, Begin Figure aqui. Pode? Pode. Use Graphics? Pode. Né? Begin Tabular? Pode. Sem problema nenhum. Isso é uma vantagem, uma coisa bem legal. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar a tabela do LaTeX do que a do próprio Markdown. Gosto, tá? Mas em algumas situações aí fica mais fácil usar o Markdown. Então, varia. Se você souber fazer das duas formas, aí fica melhor para você.
Então, todos os documentos vão ser gerados pelo pacote Knit, né? Ele vai unir ali, né? Vai tricotar, vai juntar o que é R, o que é LaTeX, o que é Markdown, tudo num arquivo só, né? Essa que é a estrutura dele aqui, né? E vai juntar tudo isso para você e você já consegue gerar, como eu falei, né? Já consegue gerar um arquivo já nesse arquivo que eu mostrei anteriormente, do RMD, né? E basta clicar aqui, pessoal. Né? Clicou no Knit aqui, ele vai abrir uma janelinha. Se você clicar aqui na setinha, ele vai abrir uma janelinha embaixo, logo vai dizer assim, olha, é PDF, é HTML, é um Word, né? Vai te dar essas opções. Aí como eu já escolhi o PDF, se eu clicar só aqui na bolinha de tricô, né, ele já vai gerar para mim um PDF e tal. Mas você pode trocar sem precisar ter que abrir um arquivo novo, tudo e tal. Né? Isso é uma vantagem. Então, ele já vai gerar para mim um HTML. Então, você pode fazer alguns testes aí trocando, né, um HTML pelo um docx. Resolve tranquilamente, tá? Sem tirar nem botar. Bora lá no RStudio para a gente ver como é que funciona isso. Eu vou pegar esse arquivo que eu acabei de gerar, vou compilar para você nesse formato, para você ter a ideia de como é que funciona. Bom, então esse aqui é o arquivo, né, que a gente tem como exemplo do R Markdown, tá? Eu já salvei esse arquivo aqui, pessoal, então eu coloquei aqui exemplo RMD, tá? .rmd, não, você não precisa botar a extensão, automaticamente ele já faz a extensão para você, né? Então, simplesmente aqui, ó, a gente vai rodar. Então, observem, né? Eu tenho aqui a opção na setinha aqui do lado do Knit, né? As opções de rodar em HTML, PDF, Word. O que eu tinha escolhido lá no início é justamente uma opção em PDF, né? Então, quando eu clicar aqui, ele vai, né, compilar para mim, né? Se não tiver salvo o seu arquivo, ele vai salvar e tudo e tal, e depois ele vai compilar para você, né? E aqui, ó, tá o resultado, ó. Então, é um arquivinho em PDF, né? Esse aqui é o Sumatra, o editor visualizador do R Markdown, do R Markdown. Ele é bem tranquilo, é bem leve, né? Então, os recursos dele são os mínimos possíveis, mas é só para você ter uma visualização rápida do seu arquivo. Depois você pode visualizar com o principal do seu computador, né? Então observe, ó, o título, o autor, a data, já sai com um formato lá de LaTeX. Aqui, observe, né? Eu tenho o R Markdown aqui negritado. Observe que ele está fazendo uma referência a esse código bem aqui, ou seja, a gente já faz uma referência como né? O texto, o Knit aqui está entre cadê? O Knit está entre asterísticos, né? Observe que ele ficou em negrito aqui, tá? Então, são esses tipos de coisas que a gente vai aprender ainda, né? Que é um pouquinho da sintaxe do nosso arquivo R Markdown, tá? A gente pode incluir código em R, ou seja, eu não preciso ir lá no R para trazer esse resultado, aqui mesmo no próprio script, ó, eu abri um que a gente chama de chunk, né? Um pedaço aqui, coloquei um código em R entre essa sintaxe aqui, tá? Para poder chamar o R lá dentro. E aí eu tenho a visualização do meu resultado, né? Que é como se você abrisse um console do R dentro desse script em R Markdown e ele vai soltar um resultado ali dentro mesmo, tá? Dentro do formato que você quer. Dentro desse mesmo formato a gente consegue fazer a inclusão de gráficos, plots aqui, né? Então, observe, né? Que aquele chunk lá de baixo, ele está mostrando esse gráfico aqui, ó. Qual é o chunk que eu estou falando? Estou falando desse cara aqui, ó. Né? Dentro desse banco de dados aqui, eu tenho, na verdade, aqui uma variável pressure, né? Você consegue trabalhar, né? Consegue organizar tudo bonitinho, tá? Minto, desculpa, pressure é uma variável que não depende desse banco de dados, não, perdão, tá? Mas dá para você fazer gráfico, dá para você fazer um monte de coisa, utilizar a sintaxe do LaTeX aqui dentro. Então, por exemplo, né, eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu quero colocar, por exemplo, uma equação de LaTeX aqui, ó, elevado ao quadrado, tá? Tá para cá que tá errado. X elevado ao quadrado. Pronto, ó, tá aqui. Vou compilar isso daqui, ó, tá? E vai aparecer aqui em algum lugar que eu botei. Tá aqui, ó, x ao quadrado. Então vai bonitinho, né? Você consegue escrever LaTeX aqui, botar R dentro, que apareça o código, que não apareça o código e por aí vai, tá? É um negócio muito legal, é justamente essa estrutura que nós temos para relatórios dinâmicos, beleza? Bora voltar para a gente ver, né, o resto da sintaxe lá do R Markdown. Vem comigo.
Vamos lá ver os cabeçalhos, né? Como a gente organiza isso de uma maneira bem legal, tá? Então, o cabeçalho aqui, né? A gente já viu uma pré-criação de um cabeçalho lá no R Markdown, né? Então, a gente tem lá as... Vamos focar, na verdade, nós vamos focar na parte mais básica que tem, que são o título, o autor, a data e o tipo de saída, né? Que vai ser feito, é um HTML, um PDF, um Word, né? A gente pode acrescentar, no caso, na presença de um coautor, pode ser colocado um segundo nome. Então, lá em author, você vai dar um enter ali, ao invés de botar o nome do autor direto, entre aspas, né? Você vai dar um enter aqui, né? Vai dar um espaço e botar um sinalzinho de menos aqui, o nome do autor, entre aspas. Ah, deu um enter aqui e dá o nome do autor, entre aspas, também. Tá? Então, esse é o formato, né, de colocar um caso de um coautor, caso haja, né, mais de um autor no seu trabalho, né? Então, subtítulo também, a gente tem o subtitle aqui, né? Basta dar um enter aqui. Aí eu tenho um título que era um subtítulo. Problema, você pode botar aqui entre aspas também para ele entender que isso aqui é um formato de texto, tá? Para você evitar de ficar colocando data, né, o tempo todo. Ah, vou pegar um arquivo, recompilei, esqueci de ajeitar a data. A gente pode utilizar o systime, que é um código lá do R, né, que vai colocar justamente no formato de dia, mês e ano, né, no formato que a gente precisa aqui, tá? Usando a função format. Tá? Então, é justamente esse formato. Isso aqui, observe que está lá no date, né? Lá no, como fosse o preâmbulo do nosso código Intec, né? Ali para poder, já utilizando funções em R. Tá? Essa aqui é a estratégia que nós temos aqui. Bora lá ver a organização do corpo do texto, né? Então, aqui as seções, né? Eu tenho título, subtítulo e subsubtítulo. Então, seria uma seção, subseção e subsubseção, tá? Então, eu tenho também um formato de texto em itálico, né? O itálico ele está entre dois asterísticos aqui. Então, ó, aqui o texto está em asterisco, esse aqui é o código, né? Se eu quero que o texto apareça em negrito, né? Eu tenho aqui o texto tem que estar entre dois asterísticos, né? E o texto vai aparecer em negrito aqui. Nota de rodapé, né, são inseridos utilizando aqui, né, a palavra, você vai usar o circunflexo aqui, né, o chapéuzinho para poder colocar o que você quer que venha na nota de rodapé. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um texto lá no R Markdown, que isso aqui é uma escrita, né? Então, nesse texto, vamos inserir a nota de rodapé da palavra estatística. Aí eu uso o chapéuzinho aqui e tudo e tal, boto que estatística é a disciplina que consiste na coleta, organização, análise e a apresentação de dados. Pronto, né? Então, o resultado final ali, ó, vai aparecer estatística com o número 1 aqui. E lá no finalzinho lá vai aparecer na sua nota de rodapé. Estatística, disciplina, tarará, tarará, tarará. Beleza? Então, mais um formato de colocar, né, como trabalhar na sintaxe. Então, aqui na parte de organização do texto, a gente tem as listas não ordenadas e as listas ordenadas, né? Listas são os itens, né? Você vai botando isso, isso, isso. Então, você pode usar tanto o tracinho aqui quanto o asterístico para poder trabalhar, né? Então, primeiro item, segundo item, terceiro item. Isso aqui é um código lá do R Markdown, né? E aí a saída é isso daqui, tá? No caso das ordenadas, né? Você vai botar um pontinho, dois pontinho, três pontinho, né? Primeiro, segundo, terceiro item, vai colocando, isso aqui já é a saída do resultado, tá? Eu posso também utilizar, né, 4 espaços aqui para criar uma sublista, tá? Então, você pode usar para fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4 espaços para poder criar um subitem e outro subitem aqui também, né? Espacinho mesmo no botão do espaço do computador, né? E essa é a estrutura que ele cria. Então, eu consigo pegar um item dentro de um outro item, dentro de um outro item, igual a gente faz lá no LaTeX. No LaTeX a gente usa o Begin e mais, né? E um Begin e mais dentro de um outro Begin e mais. Aqui não, aqui é bem mais simplificado, né? Não tem muito mistério. O código do item mais, na verdade, seria um Begin enumerate, aí ia ser Begin item, item, aqui dentro seria um Begin item mais, né? Para poder jogar um dentro do outro. É a mesma ideia. Vamos ver os links aqui, né? Como é que eles funcionam
a questão dos links, né, web, para você fazer a citação, né? Eu quero falar sobre um link da internet aqui dentro do meu texto. Então, vai colocar aqui o texto que está sendo referenciado e em seguida entre parênteses o link que você quer. Então, por exemplo, o criador do conceito Literate Programming foi aí Donald Knuth, né? E aqui está a referência lá do Wikipedia. Então, o texto final aqui, ó, o criador do conceito tarará foi Donald Knuth. Quando você passar, né, aqui, porque eu tô com, vou tirar a canetinha aqui, ó, mas ó, eu passo aqui o mouse em cima, né, ele me permite, né, clicar aqui e ir direto para a página. E dessa forma, a mesma coisa para o de baixo, tá? Vamos ver as imagens agora, como é que vão ficar. Né? As imagens, elas são construídas usando a sintaxe, né? Exclamação, o texto da imagem, que é o título, né, da imagem aqui, e o nome da imagem, tá? Essa que é a ideia aqui, tá? Então, por exemplo, isso aqui tem que estar dentro do diretório do arquivo RMarkdown para ele poder puxar. É a mesma coisa do LaTeX, tá, pessoal? Né? Então, logo RMarkdown, aí RMD3 é o nome da figura que eu chamei isso daqui. Achei na internet e tal. E vai aparecer aqui, né? Figura 1, tarará, tarará, logo RMarkdown. Né? Logo RMarkdown menor. Poxa, ficou muito grande a minha figura, eu quero reduzir a proporção do tamanho dela, não tem problema. Né? Você vai botar aqui entre chaves, with this, né? E aqui eu botei 30 px, tá? Que é justamente a ideia de tamanho de proporção, né? Tá em polegadas, mas é o tamanho de proporção que você vai colocar. Você pode aumentar essa aí, você pode diminuir, né? Deixando da forma como você bem. E os parágrafos, né? Para colocar um parágrafo dentro de um texto, basta dar um enter, pessoal. Então eu peguei aqueles dois códigos lá de trás, né? Ó, botei um embaixo do outro aqui, ó. Basta dar um enter aqui, né? Nessa parte aqui ao final do texto, né? Ao final do texto aqui. Né? Deu um enter aqui, ele já vai criar um outro parágrafo para você aqui, sem já sem botar. Não tem muito mistério, é muito parecido com LaTeX nesse. Como inserir códigos dentro do R Markdown, tá? Então, a gente pode apresentar códigos, seja qual for. Estou apresentando códigos de R aqui, mas pode ser o código de qualquer outro tipo de linguagem, não tem problema. E colocar eles dentro de duas classes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, para gerar números aleatórios, uma distribuição normal no R, usa-se a função rnorm, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o código lá do R Markdown. Quando eu coloco entre duas classes aqui, né, o resultado é esse daqui, né? Para gerar número de relatório tal, usa uma função rnorm. Pronto, tá? Você vai perguntar, pô, professor, não era mais antes utilizar o TextTTT lá do LaTeX? Pode fazer também, tá? Se não usar dentro de uma lista numerada ou coisa, eu acho que pode fazer, não tem problema, tá? Mas é um formato aqui que ele transforma, ele não vai compilar isso daqui, tá? Ele vai deixar num formatinho de texto, de código aqui para você. Eu posso, além de escrever códigos dentro de um texto, eu posso ter blocos de código. Então, seja a expressão do código abaixo para gerar tal coisa, assim, assim, assado. Tá? Para calcular um histograma, a função, os códigos abaixo calculam um histograma, por exemplo. Então, aqui, né? Eu abro com duas aspas aqui, fecho com duas aspas aqui e coloco o meu código dentro. Tá? Ele vai apresentar bonitinho para mim. X recebe R norme, tarará, tarará, este e assim por diante. Tá? Ah, professor, ele não vai compilar isso aí? Não, ele só vai apresentar o código. Isso é para você, se você quiser utilizar alguma estrutura de código para explicar, sem querer compilar nada dentro do texto. Tá? E o resultado que ele vai gerar é justamente esse texto aqui. Tá? Então, esse código, como eu falei para vocês, não vai ser interpretado, é só ser apresentado dentro. Tá? Vamos ver as tabelas. Né? As tabelas, elas são desse formato aqui, né? O que eu divido as tabelas aqui, esses tracinhos em pé aqui na vertical, né? Eles representam as minhas divisões de coluna, né? Então eu tenho, observe, coluna número 1, coluna número 2, né? E esses tracinhos aqui, né, fazem a divisão entre o título da minha coluna aqui, né, para cada um que eu tenho aqui, ó. Então eu boto esses tracinhos aqui para poder colocar o título das minhas colunas, tá? E o resto, pessoal, é preencher cada uma dessas
né, dessas lacunas aqui. Então, você pode ir botando normalmente. E o resultado desse código aqui é esse daqui embaixo. Tá? Então, eu tenho uma tabela. Você não precisa usar o H-line para fechar nada. No final aqui, ele já traça uma linha. Tá? Então, ele já inicia uma linha lá em cima. Tem aquela linha justamente entre o título e o início da estrutura de dentro da tabela. Né? E já bota bonitinho para você aqui, sem precisar nem botar. Tá? É muito tranquilo de fazer tabela no Markdown para algumas coisas. Quando você prefere até inclusive utilizar o tabular lá do LaTeX, tá? As equações matemáticas, né? Fazer uso de equação matemática é a mesma coisa, você vai só trazer para dentro do R Markdown. Então observe, tá aqui um código, né? E nós temos aqui o modelo de regressão linear simples. Isso aqui seria um código. Você poderia pegar esse carinha bem aqui, né? Copiar e colar lá no seu script que você acabou de criar lá comigo, tá? Lá no R Markdown. E roda, vê o que acontece. Tente fazendo cada sessão, né? Modificando baseado nisso que eu estou te ensinando. Aquela é a base. Agora você só está fazendo as modificações, tá? Então, o resultado desse código aqui, tá? Depois de ser compilado, é isso daqui, né? Ele já sai no formato bonitinho para você. Eu fiz um exemplo do x quadrado anteriormente, resolver, tá? Então, as equações também podem ser exibidas nesse formato aqui, sem ser, no caso de ficar numa linha só, eu posso colocar naquele formato de destaque, né? Aqui eu botei a funcionalidade de uma distribuição normal aqui, para ter uma ideia. Então, dá para ficar no mesmo formato do LaTeX. Tá? E nem botar. Eu quero usar aqueles espaços e tudo e tal, equation, begin equation, dá para fazer isso, tá? Então tudo que você aprendeu no LaTeX lá dá para trabalhar. O problema às vezes é que ele dá meio que uns bugs, uns bizilzinhos quando você mistura linguagem de Markdown com linguagem de LaTeX, aí meio tomar cuidado com isso, tá? Mas de resto, se você souber equacionar isso, é de boa. Sessão com execução, né, e outros controles, tá? Então, para apresentar os códigos juntamente com seus respectivos outputs, com suas saídas agora na verdade a gente está colocando o código. Eu não quero só que ele apareça, eu quero que ele mostre o resultado também, né? A gente tem que usar esses, a gente chama de chunks, tá? São os pedaços que eu mostrei lá no arquivo, né? Isso tanto faz para ser um resultado de código ou ser um resultado gráfico. Tem que utilizar esse tipo, tá? Então o R Markdown ele já faz essa interação, seja na linguagem R, seja na linguagem Python, por exemplo. Você consegue fazer a exibição dos resultados de forma muito tranquila. E aqui os chunks aqui, né, eu vou utilizar uma linguagem, uma estrutura de sintaxe muito parecida com aquela das duas aspas que a gente tinha, duas crases, perdão, que a gente tinha no caso anterior. Só que agora não vai ficar um formato, né, não vai compilar. Agora ele vai compilar, né, usando essa notação. Então eu abro e fecho com três crases triplas aqui, e na primeira nas três primeiras crases triplas, né, eu vou colocar aqui uma chave com um R dentro, dizendo que é a linguagem R que eu quero, tá? Então eu não posso esquecer, tá? Minha sugestão, né, é que você use um botãozinho. Tem lá em cima, tem um Czinho ali. Aí você vai abrir e escolher a linguagem que você quer, tá? No caso vai ser um R2, tá? Para poder trabalhar. Então, ó, fazendo isso, pessoal, né? Eu tenho um exemplo aqui para você, ó. Isso aqui é o meu código, tá? Aqui dentro do R Markdown. Eu abri aqui o meu, né? Diz, ó, o x recebe uma sequência de 1 até 10, eu quero a soma do meu x, tá? Isso aqui vai ser o meu output. É a saída que ele vai mostrar para mim lá. Ele vai mostrar tanto o código quanto o resultado. No caso, a soma desses sequência aqui. Você pode estar se perguntando assim, poxa, mas é só o bloco de código que ele mostra. E se eu estiver dentro de um texto assim, aí eu quero escrever assim, pô, temos que o meu resultado mostrou que a soma é igual a 55. Eu não quero ter que fazer um bloco de código para mostrar. Dá para botar isso dentro de um texto? Dá, né? Então, a gente até chama de códigos inline, né? Dentro dos parágrafos aqui. Para fazer isso, ó, eu vou usar a mesma estrutura lá do RNorm que nós fizemos lá, que era só para deixar numa escrita código. Só que agora eu tenho que botar um R na frente aqui para ele entender que aquela linguagem de programação, aquele código que está ali é vinculado à linguagem de programação do R, né? Então, basta eu colocar aqui, ó, R,
né? Aí, por exemplo, ó, eu já tenho aquele código, aquele script lá, né? Aquele chunk lá que já está pronto, né? Eu não posso dizer, eu vou botar um soma x aqui do nada. Não, eu tenho que já ter um chunk aqui, né? Que ele já tenha pelo menos o meu x compilado, da memória armazenado ali. Depois que eu tenho esse chunk, eu posso colocar, né, dentro do meu texto aqui, ó, por exemplo, a soma do vetor x aí eu abro desse mesmo jeitinho aqui, ó, e o que é o sum x. Pronto. Compilou isso daqui, o resultado, né, que você vai ter aqui, né, é que a soma do vetor é 50. Já faz a conta para você. Então, precisou de alguma calculadora, alguma continha que seja, eu dei um exemplo de soma aqui, pode ser uma diferença, pode ser um produto, pode ser uma continha de taberneiro, tá? Ele já faz para você ali bonitinho, deixa tudo organizado dentro. As principais opções dentro do Chunk, ou seja, por exemplo, eu tenho algumas opções de apresentação desses resultados aqui. Tem situação que eu não quero que ele mostre o código, tem situação que eu quero que ele mostre o código, tem algumas mensagens de aviso que aparece quando você compila. O que fazer nesse tipo de situação? Se eu quero figuras, como é que eu posso configurar, né, o meu chunk para ele botar uma figura bonitinha? Observe, lá no script que eu rodei com vocês, a figura estava grande, que é o default dele. Mas eu tenho como modificar isso, tenho como deixar no formato mais bonitinho, mais agradável a visualização? Tem. E aí você vai ter que fazer uso de algumas opções, que são os argumentos do. Então aqui, né, os results são os principais que nós temos. Eu tenho, por exemplo, ele vai te dizer se esses arquivos serão mostrados, né, os resultados no chunk. Então, por exemplo, o markup, que é o default dele, ele exibe os resultados. Normalmente o hide não exibe os outputs nos relatórios, então você pode ocultar isso daí. O hold exibe os resultados apenas no final, né, do relatório. O assys não formata os resultados, exibindo áreas, né? É útil quando você vai utilizar códigos em HTML, né? O echo, eu uso muito esse aqui, o results e o echo também. O echo que o código vai ser apresentado ou não, tá? O código que você está compilando vai ser apresentado no texto final ou não. O eval, né? Se o código dentro do chunk vai ser executado, então você pode utilizar eval igual a true, né? Ele vai compilar como sendo um código de R. Eval igual a false, ele não executa o chunk, mas ele pode mostrar se o echo aqui anteriormente for true, ele vai mostrar o resultado, vai mostrar, né, o código. E aqui se você colocar eval igual a false, ele mostra o código sem ter sido compilado. Entendeu? É a mesma coisa daquele bloco lá, que a gente tá, a mesma estratégia. Né? O message warning, né, são mensagens de aviso, algumas coisas do tipo. Acontece muito que você faz uso de pacotes dentro do R, né, muito nesse de organização. No geral, eu coloco tudo false para isso aqui, não gosto que apareça nada. Né? O fig cap, no caso, para você botar uma descrição na figura que foi gerada pelo chunk, não é uma figura que você trouxe de fora, que você usa lá o exclamação, o nome da figura, tarará, tarará. Aqui é uma figura do próprio R, então você pode colocar uma descrição, um título para essa figura. Né? O alinhamento dela central à esquerda e à direita, esses são os textos que você pode colocar como opção no Fig Align. Né? E o Fig Height e o Width, né, são a altura e largura em polegadas, o default é 7 para cada um. Tá? Então você pode aumentar isso aí, você pode diminuir, você pode fazer da forma que você quer. Tá? Então essas são as principais opções do chunk que você tem para poder trabalhar. Então, só mostrando para vocês aqui como é que funciona essas estruturas do chunk, né? Vamos usar as default aqui, ó. Então, por exemplo, R, um echo igual a false e o message igual a false, por exemplo. Então, o message aqui, quando ele abre o library deployer, pacote deployer, ele, na verdade, ele mostra um monte de coisa. Olha, eu precisei carregar tal coisa, eu precisei de não sei o que, tarará, tarará, e tal. Tem uma função que está mascarada aqui. Às vezes ele mostra esse tipo de coisa. Então, essa message aqui vai tirar essas informações todas. Tá? Com echo igual a false, né, esse resultado, esse código aqui, ele não aparece. Message apareceria. Tá? Mas, porque ele é uma saída, né, um resultado que vai sair, apareceria no console, então aparece no resultado final. Né? Então, esse código não aparece. Então, por exemplo, eu estou usando a soma, só que agora eu estou usando o operador pipe aqui para poder fazer essa soma do meu vetor x. Tá? Esse código aqui não aparece por quê? Porque o echo é false. Tá?
A gente pode também colocar nomes para os nossos chunks. Então, depois do Rzinho, você pode botar o nome do chunk. Então, exemplo. Né? Por que isso é interessante de colocar? Porque lá embaixo no RStudio, né, ele te mostra as opções do chunk. Você, às vezes, poxa, eu quero fazer uma alteração num chunk tal, tal, tal. Aí, qual é o que você quer fazer? Ah, era no exemplo 1, então no exemplo da soma. Aí você pode botar exemplo, tá? Coisa do tipo. E todas as outras opções, né, que você tem a respeito dos chunks. Aí pode depois entrar aqui, é igual a falso, igual a falso. Pode entrar aqui, vai funcionar, tá? Então, aquele mesmo, né, mesmo script que nós temos lá no nosso banco de dados, do nosso código em LaTeX, em R Markdown, que eu rodei com vocês, tá aqui, ó. Então eu posso fazer, botar um summary card. Isso aqui foi o chunk que eu utilizei, tá? Eu botei o summary card aqui, ó. E aqui o echo igual a true, porque tá aparecendo o código, tá? Mostra o meu resultado. E aqui também o echo ele é igual a true, por quê? Tá mostrando o meu resultado aqui, inclusive, né, o resultado do meu gráfico aqui, tá bom? Se você ficou até o final desse vídeo, né, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Agradecemos pela sua presença aqui, ter escolhido para trabalhar junto com a gente. Se gostou desse vídeo também, por favor, não esquece de curtir e deixar o seu comentário, que gostou. É interessante que outras pessoas possam estar participando também junto com a gente desse aprendizado. E é isso, pessoal. Um abraço. Até mais.